preparado para a live de hoje. O tema da live de hoje é qual a dificuldade que você está tendo aí no seu negócio para a gente poder resolver ela, tá? Nesse momento. Então, tema não tem. Meu objetivo é te ajudar nesse momento. Então, vamos lá. Estou esperando para alguém, me manda aí aquela dúvida. Enquanto ninguém manda nenhuma dúvida, eu vou falar sobre uma dúvida que enviaram na caixinha de perguntas hoje, tá? O que aconteceu? Hoje eu recebi a seguinte dúvida lá na caixinha de perguntas. Como que eu faço? O que eu faço para aumentar o meu faturamento? Essa foi a dúvida que surgiu lá na caixinha de perguntas hoje, tá? E o ponto é o seguinte, gente. Primeira coisa, eu acho, né? Primeira coisa que eu preciso esclarecer é que nesse canal aqui em específico, eu não falo sobre aumento de vendas. A gente não fala sobre aumento de faturamento. A gente fala sobre organização de finanças e aumento de lucratividade, tá? Que é diferente. E por quê? Porque aumentar o faturamento, se hoje, por exemplo, se o seu ponto em relação a aumentar o faturamento é porque você quer, porque você está precisando de dinheiro no seu caixa, ou porque seu negócio não está te dando lucro, ou alguma coisa nesse sentido, aumentar o seu faturamento pode não resolver o seu problema. Por quê? Porque se o dinheiro que está entrando hoje não é suficiente para você arcar com todas as dívidas, o que você está precisando é entender o momento que o seu negócio está agora, como estão as finanças do seu negócio. E o que você precisa fazer não para aumentar o seu faturamento, mas para aumentar o seu lucro. Porque é lucro que a gente quer. O faturamento é o dinheiro que entra, mas não necessariamente é o dinheiro que vai para o seu bolso. O dinheiro que vai para o seu bolso é quem? É o lucro. Se é o lucro que vai para o meu bolso, então eu deveria estar preocupada em aumentar o quê? O faturamento ou o lucro? O meu lucro. Mas, Tássia, como assim eu vou aumentar o meu faturamento e eu não vou aumentar meu lucro? É simples. É só você pensar o seguinte. Vamos supor que você tem você presta um serviço aí na sua empresa, tá? Um serviço que seja... Vamos colocar aqui um cálculo básico, tá? Até porque eu nem preparei nada. Então, um cálculo básico aqui. Vamos supor que o preço de um serviço que você presta seja de R$15. Pessoal que tá no Instagram, vai aparecer ao contrário, tá? Porque eu tô na câmera da frente para poder ler os comentários de vocês. Se vocês quiserem ir lá pro YouTube, a câmera tá certa lá, tá? O link tá lá na bio, tá bom? Então vamos supor que o preço do produto de vocês, aqui é o preço, seja de R$15. Aí, o custo desse seu produto seja de 13, tá? R$13. Isso quer dizer que a sua margem é de 2. Por que eu falo que muitas vezes aumentar o faturamento não necessariamente vai te fazer aumentar os lucros ou não vai resolver o seu problema de caixa? Primeiro, porque a gente pode não conhecer qual é a nossa verdadeira margem. Como que eu posso não conhecer a minha verdadeira margem? Especialmente quando eu não sei precificar corretamente os meus serviços, os meus produtos. Aí o que acontece quando eu não sei precificar corretamente meus serviços, meus produtos? Eu não sei quanto que me sobra. Se eu sou, por exemplo, aquele tipo de pessoa que fala assim, eu vou multiplicar por 2 e aí eu tenho uma margem de 100, você acha que a sua margem é de 100 e você acaba fazendo planejamentos, acaba tendo situações no seu negócio considerando que a sua margem é de 100, mas na verdade ela não é, tá? A Maria mandou uma pergunta aqui, a Maria das Graças. Oi, Tássia, tenho um salão de beleza e tive um aumento muito grande na conta de luz. Como faço? Tenho medo de aumentar os meus preços e perder a clientela. Uma ótima pergunta, gente. Vamos conversar sobre isso, então? Gente, é o seguinte.
A gente sabe que a gente está vivendo numa situação hoje aonde está tudo aumentando de preço, né? A luz do Salão da Maria das Graças aumentou de preço, o produto de não sei de quem também aumentou o preço. E aí? Eu repasso ou não repasso esse valor para os meus clientes? Esse preço para o meu cliente, esse custo para o meu cliente? E se eu repassar, e se eu perder clientes por causa disso? Tá? E aí existem algumas alternativas, inclusive eu fiz até um post sobre isso recentemente, tá? Onde eu disse o seguinte: a gente tem 3 alternativas quando a gente fala sobre isso. A primeira alternativa é eu virar e falar assim: olha, eu não vou repassar os meus custos, tá? Não vou repassar meu custo. Se eu não repassar o meu custo, o que acontece com a minha margem? A minha margem cai. Por quê? Porque no final do dia eu estou gastando mais e estou cobrando a mesma coisa ou recebendo a mesma coisa. Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou sacrificar a minha margem. Sacrificar a margem. Essa é a primeira opção. A segunda alternativa é eu repassar a minha margem. Então, eu repassar o meu custo, né? Eu vou repassar o meu custo. Eu vou repassar o meu custo e aí eu não vou perder em margem, certo? A terceira alternativa que eu coloquei lá no post, então tem sacrificar a minha margem, repassar o meu custo. A terceira alternativa é diminuir a minha oferta de valor. Então, diminuir a minha oferta de valor para não precisar repassar o custo e nem precisar perder imagem. Então, eu vou diminuir a oferta de valor. E eu vou até dizer por que eu fiz esse post aquele dia, inclusive, gente. Eu fui num restaurante japonês aqui de Ribeirão e, nossa, o restaurante assim, ó, é maravilhoso. É um dos meus preferidos aqui em Ribeirão. E aí a gente chegou lá e teve aumento de preço para todo mundo, né? Em matéria-prima de todo mundo. E aí o que aconteceu? Eles escolheram essa opção aqui, ó. Diminuir a oferta de valor. O que é oferta de valor para quem não sabe? Por exemplo, no caso da Maria das Graças, que tem o salão de beleza. É o benefício oferta de valor é o benefício que eu ofereço para meus clientes. É a qualidade do meu serviço. Então, é um bom atendimento, é aquele cafezinho que eu dou para a cliente quando ela chega, é o ar-condicionado que está sempre ligado, o ambiente está sempre fresquinho, entendeu? Então, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou oferecendo a mais para o meu cliente, para ele se sentir em casa, para ele se sentir bem, sabe? Tudo isso é oferta de valor. Porque daí o meu cliente, ele não vai olhar e falar assim, nossa, R$50 o corte de cabelo. Não, qual é a conta que ele vai fazer mentalmente? Ele vai fazer, nossa, olha a quantidade de benefícios, né? Olha a quantidade de valor que esse salão me oferece a troco desse preço. Porque os outros salões, eles cobram ele cobra a mesma coisa, né? Ou eles a cobram até um pouquinho menos. Mas eles não oferecem todos os benefícios que esse salão oferece, eles não oferecem todo o valor que esse salão oferece. Então, isso é oferta de valor. E aí, quando eu fui nesse restaurante, o que aconteceu? Essa oferta de valor aqui, ela tinha diminuído. Em que sentido? Para vocês terem noção, gente, os sushis chegavam, juro, a fatia do salmão era tão fina que dava para ver através dela. Entende? Então, assim, você diminui, no caso deles, a oferta de valor diminuiu em quê? Diminuiu em relação à qualidade do serviço que estava sendo prestado, tá? Mas eu sempre vou ter essas 3 alternativas. A banana, deixa eu só responder aqui, a Banana Chips perguntou se eu sou de Ribeirão. Eu sou, gente, de Ribeirão Preto. Maravilhosa, terra do pinguim, terra do chopp gelado. Quem quiser tomar um chopp gelado, vem para Ribeirão, tá?
Aqui é bem quente, por isso nosso chopp é gelado. Tá? Mas vamos lá. Então, eu sempre vou ter essas 3 alternativas. Eu posso escolher entre sacrificar a minha margem? Pode. Qual que é o problema de você sacrificar a sua margem? Você vai ganhar menos. Então, a Maria da Graça poderia simplesmente virar e falar assim: olha, a conta de luz aumentou, mas eu não vou passar esse valor para o meu cliente, porque eu estou com medo de perder cliente. Posso fazer isso. A segunda opção é eu repassar esse custo. Eu posso falar assim: eu vou repassar o custo e eu vou correr o risco de eu perder meus clientes? Posso fazer isso também. A terceira opção é eu falar: não vou repassar, vou diminuir o valor que eu ofereço, e aí eu não preciso nem aumentar meu custo, nem repassar o valor. Eu posso por essa terceira opção também? Posso. Mas qual que é a melhor alternativa? Qual que é a melhor alternativa? Se eu fosse dar a minha sugestão, e é inclusive a sugestão que eu ensino sempre para os meus alunos, a minha sugestão é sempre repasse o custo. Tássia, mas eu não vou perder dinheiro. Mas o seu custo tem que estar alinhado à sua oferta de valor. É aquilo que eu falei, o cliente, que ele vai até você e que ele entende os seus benefícios, que ele entende o valor que você oferece, ele não vai se importar com aquele pouquinho a mais que você está aumentando por conta da conta de luz que aumentou também. Até porque nós estamos vivendo num cenário onde todo mundo está sofrendo com isso. Todo mundo está sofrendo com isso. Aquele cliente que chega até a gente simplesmente por conta de preço, ele vai embora por conta de preço. O cliente que chega até a gente porque ele entende a qualidade do meu serviço, ele gosta do meu serviço, ele sabe, né, o que realmente, né, faz sentido para ele, o valor que eu ofereço para ele, ele não vai embora por conta de um aumento de 1, 2, 3, 5 reais às vezes. Entende? Até porque ele entende a situação que a gente está vivendo nesse momento. Então, qual que é o melhor cenário para a gente seguir? Repasse o custo e não tenha medo de perder os seus clientes. Mas qual que é a análise que você tem que fazer internamente aí no seu salão? Você tem que olhar assim, será que o que eu ofereço hoje para o meu cliente faz sentido em relação ao quanto eu cobro dele? Porque a continha para a gente poder saber, a oferta de valor é a seguinte, é valor é igual, tá dando para ver? Benefício dividido por custo. O custo aqui é o preço que eu cobro para o meu cliente. Como que eu aumento o meu valor que eu ofereço para o meu cliente? Tem 3 maneiras de você fazer isso. 2,5, né? De você fazer isso. Como? A primeira é, ou eu aumento os benefícios e eu não mudo o custo, porque daí o meu cliente vai fazer aquela continha, nossa, tudo isso por só isso, né? Aí eu aumentei o valor, a percepção de valor dele. Ou eu diminuo o custo, mas eu não mudo os benefícios, ou seja, eu estou pagando menos por um benefício que eu já tinha. Ou eu faço uma alternativa conjunta, que é aumentar os benefícios com a diminuição de preços, tá? Nesse caso, eu não posso diminuir meu custo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repassar o custo e ter a certeza de que o benefício que ele está recebendo é compatível com aquele preço que ele está pagando. Porque o meu cliente tem que olhar e pensar assim, nossa, esse benefício por esse preço compensa. O seu cliente ele pode ter sempre 3 pensamentos. O primeiro é, isso por isso compensa, isso por isso não compensa, e aí ele não vai fazer a compra. Ou então ele vai pensar, isso por isso tá muito barato. E aí ele tá te dando a dica de que você pode aumentar o seu preço. A Maria das Graças comentou assim, então aumenta o valor da escova e oferece uma hidratação simples. É isso? Não necessariamente, tá? Isso não é uma oferta, isso não é aumentar o valor. O que seria uma oferta de valor, por exemplo, quando a gente fala de um negócio? A oferta de valor, eu estou falando, por exemplo, do atendimento. Então, eu melhoro o meu atendimento. Eu posso falar que eu vou oferecer o cafezinho, eu vou oferecer o bolo, eu vou fazer tudo aquilo que faz o meu cliente se sentir em casa, ele faz se sentir mais confortável. Por que não é só simplesmente
oferecer uma hidratação simples quando ele fizer a escova. Porque quando você fizer isso, você também está perdendo em margem. Veja, você aumentou o valor da escova justamente para poder cobrir o custo da conta de luz, certo? Então vamos fazer aqui, vamos supor que a escova custe R$ 50, certo? A sua hidratação simples, vamos supor que também custe R$ 50. Para você poder começar a repassar o custo da escova, o que você vai fazer? Você tem que aumentar a sua escova em pelo menos R$ 5, vamos supor, tá? Isso quer dizer que a sua escova aqui vai passar de 50 para 55. Só que qual que era a sua margem aqui na hidratação? Por isso a importância da gente conhecer nossas margens também, tá? Qual que era a minha margem aqui na hidratação? Margem não, desculpa. Qual que era o meu custo aqui na minha hidratação? Ah, o meu custo é de R$ 20. Se o custo do seu produto, da sua hidratação é de R$ 20, considerando tudo que você tem aí no seu salão, você dá isso de graça, quer dizer que agora a sua escova tem que pagar pelos custos da escova, o custo da energia que aumentou e o custo da hidratação. Então, se você aumenta o valor da escova só considerando o aumento que você tem em relação à força, não vale a pena. Porque agora você está perdendo esse dinheiro aqui, você tem esse outro dinheiro aqui que você passou a perder também. Então, existem outras formas de você tentar oferecer valor sem ser dessa forma, tá? Uma das maneiras de você oferecer valor é em relação à qualidade daquilo que eu ofereço. Como é que é o meu ambiente? Às vezes, até mesmo o ambiente. Por exemplo, gente, coloca aí, por exemplo, né, para a gente poder ajudar a Maria da Graça. Vocês que são mulheres, quando vocês vão para um salão de beleza, o que, que dá aquele diferencial quando vocês estão dentro de um salão de beleza? O que, que vocês reparam, por exemplo, que faz vocês falarem assim, nossa, né? Não é nem pelo preço. Eu não vou nem pelo preço. Eu vou lá porque eu me sinto, porque é um lugar que eu gosto. O que, além do preço, no salão de cabeleireiro que vocês vão, vocês levam em consideração na hora de escolher entre esse e aquele salão de beleza. Comenta aí quem é mulher, gente, para a gente poder ajudar a Maria da Graça a ela resolver esse problema no salão dela. Eu vou falar, por exemplo, a minha, o meu caso, por exemplo. Eu vou num salão que fica lá na casa, lá perto da casa da minha mãe. Fica 20 minutos da minha casa. Tá cheio de salão aqui em volta da minha casa. Mas por que eu vou lá? Eu vou porque a moça que me atende, ela faz uma unha excelente. Eu já falei para ela, é a melhor unha que eu já fiz. A melhor manicure, a melhor pedicure que eu já fiz é ela e fica lá perto da minha mãe, fica 20 minutos daqui de onde eu moro. Mas eu vou lá. Eu pago mais caro, eu gasto gasolina, mas é lá que eu vou. A Bolos Caseiro da Azul comentou aqui, ó, o atendimento, o ambiente confortável. Então, é justamente isso. Às vezes não é eu oferecer alguma coisa de graça para o meu cliente. O valor ele está mais relacionado a questões que são intangíveis, né? Putz, Tássia, mas eu não sei o que é valor, por exemplo, aqui no meu negócio. É uma ótima alternativa, é um ótimo momento para a gente poder fazer uma pesquisa com os nossos clientes e entender com ele. O que você mais gosta aqui do nosso salão, né? E qual é o nosso diferencial? Qual que você acha que é o nosso diferencial, né? Ó, a Banana Chips comentou o bom atendimento, o simples bem feito, né? Outra coisa que pode mudar muito também a percepção das pessoas é pontualidade. Pontualidade é uma oferta de valor, porque quantos salões a gente não vai, às vezes na correria, né? Quer ir lá ser atendida, o que acontece? Chego lá ainda tem que esperar meia hora. A minha mãe, por exemplo, ela vai numa cabeleireira específica aqui de Ribeirão Preto, que eu já falei para ela que a mulher pode ser a melhor das galáxias, pode ser o que ela quiser, mas eu nunca mais volto naquele salão de beleza, porque ela me deu um chá de cadeira de 1 hora e meia. 1 hora e meia. Isso acaba com a oferta de valor que a gente tem.
Se eu tenho um cliente, a minha mãe, por exemplo, horário de atendimento para ela, ó, esse é um ótimo exemplo, porque, ó, para minha mãe, atendimento na hora não muda a percepção de valor dela, porque ela não se importa de esperar. Então, a percepção de valor para minha mãe, ela é diferente da minha. A minha, no meu caso, eu gosto de pontualidade. No caso da minha mãe, para ela não faz diferença. E, na verdade, todas as clientes que vão lá nesse salão, todas, sem exceção, elas não identificam a pontualidade como uma oferta de valor. Porque ela nunca atende ninguém na hora. Ninguém, ninguém. Nem a primeira da lista, assim, ó. Ela consegue atender na hora. Ou seja, para os clientes dela, atendimento pontual não é valor. O que é valor, então, para o cliente dela? Para o cliente dela, valor é porque ela tem lá, ela é uma profissional que fez curso de não sei das quantas, especialista em não sei das quantas, especialista em cabelo liso, cacheado, não sei. O fato dela ser isso. É porque lá no, no, no negócio dela, no salão dela, ela tem apesar de não ser pontual, mas o atendimento dela é legal, o ambiente dela é bom, é gostoso, mesmo quando você está esperando, você fica lá, mas tem sempre um bolinho para você ir comendo, um cafezinho para você ir tomando, entende? Então, assim, a gente tem que entender o que é oferta de valor para o nosso cliente. E a partir do momento que eu entendo o que é oferta de valor para o meu cliente, eu não tenho medo de aumentar os meus preços, nem de repassar o meu custo. Porque eu vou repassar o meu custo, meu cliente vai pensar assim, é justo. É esse o pensamento que eu tenho que trazer para o meu cliente. Poxa, Tássia, mas eu vou aumentar aqui meu preço e eu nem ofereço tudo isso. E aí, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o aumento de custo, ele tem que vir seguido de um aumento de valor, tá? Não adianta eu pensar assim, ó, eu não ofereço valor o suficiente para o meu cliente e ainda quero aumentar o preço. Aí, se eu fizer isso, aí eu posso ficar com medo mesmo. Eu posso ficar com medo porque pode ser que eu perca clientes. Por quê? Porque eu já não ofereço valor suficiente para o meu cliente. Aí ainda aumenta o preço, o que ele vai acontecer? Se antes ele achava que era justo o que ele pagava, o que aconteceu agora? Não é justo mais. Não vale mais a pena. Porque a gente tem que ter em mente que o meu cliente sempre vai fazer a conta. Benefício em relação a custo. E ele vai ter sempre 3 opções. Ou tá barato, o benefício em relação ao custo é barato, o benefício em relação ao custo é justo, ou o benefício em relação ao custo não vale a pena. Então ele sempre vai fazer ele sempre vai ter essas 3 continhas e ele sempre vai fazer esse cálculo. Enquanto ele ficar na opção de tá barato e tá justo, melhor para a gente, porque isso dá equilíbrio no que a gente está cobrando em relação ao que a gente está oferecendo. Então, não precisa ter medo de aumentar os preços, tá? Desde que você entenda que existe esse equilíbrio entre o que você está cobrando e entre o que você está oferecendo para o seu cliente. Mas tá, se eu vou perder aqui alguns clientes, pode ser que ainda assim, mesmo fazendo uma oferta de valor bacana e o seu preço sendo assim extremamente justo, ainda assim pode ser que você perca um ou outro cliente. Mas aí a gente tem que entender que esse um ou outro cliente, ele não tinha a percepção de valor do que a gente oferecia. E talvez seja até melhor ter perdido esses clientes para dar espaço para aquele que realmente valoriza o nosso cliente para ele poder vir, para ele poder voltar para a gente, tá? Agora, existe, com relação ao que a Maria da Graça comentou, inclusive, ou Maria da Graça, tem uma outra questão que você até colocou aí. Me comenta por favor aqui, comenta aí se por um acaso te ajudou, se te deu algum direcionamento ou não, tá? Mas tem um outro ponto em relação ao que você colocou aí que é muito importante também, viu? Que é o seguinte, né? Ó, a Bolos Caseiros da Azul. Salão lotado também não é legal. Gosto de atendimento mais personalizado, igual que vou da minha amiga. Exatamente, exatamente. Gente, eu vou no salão aqui em Ribeirão, que um cara, ele é especialista em cabelo cacheado, né? Sabe qual é a coisa que eu mais gosto? Ele marca assim, Tássia, 2 horas da tarde. Eu chego lá, é só eu.
né? É só eu para ser atendida e 2 horas da tarde, né? Ainda mais nesse momento que a gente está estava, né? Porque agora as coisas já estão normal, né, gente? Agora as coisas já estão normal. Nesse momento que nós estávamos, por exemplo, de pandemia, o que poderia ser uma oferta de valor para os seus clientes? Até para você não perder cliente, para você continuar, né, com a sua agenda lotada, é você passar segurança para o seu cliente. Se o seu cliente sente segurança, ele não deixa de ir, né? Então, por exemplo, eu recebi várias mensagens aqui, várias vezes, né? De que, eu perdi cliente e não sei o quê, enquanto outros diziam que não tinham perdido. E aí, quando você perguntava, tá, mas você passou para o seu cliente a segurança que ele buscava, a segurança que ele queria para poder continuar indo no seu salão? Porque a gente tem que entender que muitas pessoas ficavam com medo de sair de casa, né? Não pisavam o pé na rua, né? Então, assim, eu ofereci segurança para o meu cliente. E aí, veja só, entre um salão que oferece uma segurança e um salão que não oferece uma segurança, eu vou nesse aqui que me dá segurança maior, né? Então, assim, tudo isso é oferta de valor. E a outra coisa, viu, gente, que é muito importante também. Às vezes a gente fica muito preocupado, tipo, nossa, será que eu preciso fazer coisas tão mirabolantes aqui no meu negócio para eu poder, né, entender, para eu poder oferecer alguma coisa de valor a mais pro meu cliente? Mas às vezes, só de você conhecer quem é o seu cliente, que outros salões aqui que são os meus concorrentes diretos, né? E aí você entender o que eles oferecem e comparar com o que você oferece, inclusive a gente até falou isso daqui já em uma live, né? De eu fazer essa relação minha com os meus concorrentes, para eu saber como que tá a oferta de valor do meu concorrente, como que tá a minha oferta de valor. E aí eu poder ganhar em cima de oferta de valor. Ó, a Maria da Graça ainda comentou assim, ó, sim, ainda prezo pela segurança, tento manter o distanciamento, é isso aí. Porque tem muita gente que ainda está buscando segurança, né? Que ainda tem receios, que, né, e preza por isso. Então, se você faz esse tipo, se você oferece isso para o seu cliente, você está atendendo aquela gama de clientes que está preocupado com isso e que entende que isso é um valor, é um diferencial. Essa é a palavra. A palavra é diferencial. Você tem que oferecer um diferencial. No final do dia, valor pode ser interpretado como diferencial, tá? Diferencial em relação ao quem? Diferencial em relação ao seu concorrente, porque o seu cliente ele vai te comparar com quem? Ele vai te comparar com o seu concorrente. Então ele precisa ver um diferencial, mas não necessariamente o diferencial é preço. O diferencial é valor, e valor não é preço. Valor é benefício e custo, tá? E aí, até uma coisa que a Maria comentou aqui também, é sobre a questão da aumentar o valor da escova e oferecer uma hidratação simples, né, gente? E você sabe que eu vou até marcar aqui para eu poder fazer uma live mais específica sobre esse assunto. Porque eu sei que muitas pessoas não, né? Muitos lugares, oferecem pacotes de serviço. E salão de beleza é um caso desses, aonde eu ofereço pacotes de serviços, ou então combos, né, de serviços, ou então de produtos. Só que eu acho que eu estou ganhando dinheiro, mas na verdade eu não estou, tá? Por isso que eu falei que é muito, muito interessante esse comentário que a Maria fez sobre a questão de aumentar o valor da escova e oferecer a hidratação simples. Porque às vezes eu realmente acredito que eu vou fazer um bom negócio fazendo isso, ou então que eu vou aumentar as minhas vendas, mas no final do dia a gente pode estar só perdendo dinheiro, tá? Por quê? Porque eu não conheço o custo de cada um desses serviços, eu não conheço a margem de cada um desses serviços. Então eu crio esses pacotes de serviço, eu crio esses combos de serviço e acabo perdendo dinheiro. Eu vejo muito dinheiro entrar, porque talvez o fato de você criar um pacote pode ser que te gere muita receita, mas não fica no caixa. E aí você tem muito dinheiro entrando, mas não tem dinheiro para pagar as contas. Por quê? Justamente porque você não tem um preço que cobre o seu custo e que te gera uma margem para poder pagar as contas, tá? Eu vou dar só um exemplo, mas eu vou deixar para a gente poder fazer uma live mais específica sobre esse assunto, tá? Depois. Mas eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui, ó. Por exemplo,
Eu vou voltar no exemplo aqui da escova e da tração simples, ô Maria, para você poder também ver como é que vai ficar isso aí, como é que fica isso aí no seu salão, tá? E aí, se por um acaso você tem feito isso, você passa a fazer essas análises aqui que a gente vai fazer agora, para ver realmente quando que você está ganhando, quando que você está perdendo, tá? Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou fazer esse tipo de coisa, um pacote de serviço, um pacote de produtos, é eu entender quanto custa e qual é a margem de cada um, tá? Então, vamos colocar aqui que eu tenho a escova e eu tenho a hidratação, tá? Dá pra ver? O preço de venda da minha escova, vamos supor que seja de R$ 50. E da hidratação seja de 30, por exemplo, né? Qual é a margem que eu tenho de cada uma delas? Lembrando que para eu saber a margem, é só eu subtrair os custos, tá? Então, qual é a margem que eu tenho? Aí vamos supor que a margem que eu tenho aqui da minha escova seja de R$ 30. E a margem que eu tenho aqui da minha hidratação, por exemplo, seja de R$ 10. Se a minha margem da escova é de 30, quanto que custa uma escova para mim? 20. É a diferença, certo? Se a margem da minha hidratação é 10 e o meu preço é 30, quanto que a hidratação custa para mim? R$ 20, certo? E aí, quando eu crio esse pacote e eu falo assim, olha, pegue uma escova mais uma hidratação, né? Fecha a escova, o preço de venda, pague uma escova e ganhe uma hidratação simples de graça. O que eu estou querendo dizer? Que agora o preço de venda desse cara vai continuar sendo de 50. Só que o custo dele passou a ser os R$ 20 da escova, os R$ 20 da escova, os R$ 20 da escova, mais os R$ 20 da hidratação. Isso quer dizer que o custo agora desse serviço aqui, escova mais hidratação, passou a ser de R$ 40. Como que fica a minha margem? R$ 10. Aí isso quer dizer que, se antes eu vendia separado escova e hidratação e ganhava R$ 30 de margem, agora eu estou vendendo escova e hidratação e estou ganhando 10. Aí o que acontece? Aí eu vendo muito, porque daí o pessoal vê esse preço aqui promocional, aí eles falam, caramba, que negócio bom, gente, fazer escova e com a hidratação simples. Só que você vai aumentar a sua proporção de serviços, aumentar a sua ocupação, mas vai estar lucrando muito menos do que lucrava quando vendia separado. E se antes, por exemplo, você fazia 10 escovas e 10 hidratação, se você fazia 10 separados e você tinha uma margem de 30 somando os dois, isso quer dizer que a sua margem antes era de R$ 300. Agora você vende os mesmos 10, só com uma margem de 10. Quanto que é a sua margem? R$ 100. Quanto que você tem que vender para poder ganhar a mesma margem que você tinha antes? Você tem que vender agora 30 escovas e 30 hidratação. E se você não conseguir vender 30 escovas e 30 hidratações, você nunca vai ganhar o quanto você ganhava antes. Acontece que quando você vender agora 30 hidratações por R$ 50, o que vai acontecer? Ó a quantidade de dinheiro no caixa entrando, ó, muito mais alta. Muito mais alta. Aí você pensa o quê? Tô rica, gente. Carolina Ferraz, tô rica. Entrou muito dinheiro esse mês, cara. Entrou muito dinheiro esse mês. Só que a maior parte desse dinheiro vai pagar custos. Aí vai te sobrar uma merrequinha. O que você faz com essa merrequinha ainda? Essa merrequinha você ainda tem que pagar despesa fixa. Aí o que te sobra? Quase nada. O que você tem de lucro? Quase nada. Quiçá, às vezes, não tem nada.
Aí sabe aquele sentimento de que entrou muito dinheiro no nosso caixa? Entrou muito dinheiro esse mês, muito dinheiro esse mês. Mas eu não estou entendendo por que entrou tanto dinheiro no meu caixa e eu ainda não consegui pagar as contas. Por que entrou tanto dinheiro no meu caixa e eu ainda estou devendo? Entende? É por conta disso. Mas a gente só faz isso e só passa por esse cenário quando a gente não conhece as nossas margens e quando a gente não conhece o nosso custo. Por isso que entender o custo correto de um produto ou de um serviço, saber exatamente qual que é a margem do seu produto e do seu serviço é tão importante. E o quanto que isso influencia diretamente em você ter ou não ter dinheiro em caixa, em você ter ou não ter salário no final do mês, em você ter ou não ter lucro no final do mês, tá? Por isso que saber essas informações aqui são extremamente relevantes. Por isso que muitas vezes existe muito, né, o cenário do pequeno negócio que ele fala assim, gente, mas esse negócio de gestão financeira é tão empresa grande, ó, soa tão empresa grande, né? E aí, não, quando eu estiver maior, eu penso nisso, né? Ah, precificar é fácil. Precificar é pegar o custo e multiplicar por 2, multiplicar por 3. E aí, quando você faz isso, você não conhece o seu custo de verdade, você não conhece a sua margem, e aí você trabalha com questões promocionais dentro do seu negócio, buscando atrair mais dinheiro, buscando atrair mais cliente. O que, que acontece? Continua sem dinheiro no caixa, continua não pagando as contas, tá? Mas é por isso. Por isso que eu bato na tecla que não importa se a gente é microempreendedor, se nós somos pequenos empresários, se nós somos autônomos, se a gente trabalha por conta, se a gente é profissional liberal, se a gente é MEI, se nós somos simples nacional, não importa, né? A gente precisa ter consciência dos nossos números para não perder dinheiro. Porque é muito fácil depois a gente virar e falar assim, gente, não tem dinheiro no meu caixa, o que eu faço? Eu preciso aumentar as vendas. Às vezes, conhecer o seu custo e conhecer a sua margem já vai te fazer aumentar o lucro sem precisar aumentar as suas vendas, e aí vai te sobrar mais dinheiro. Quando você aumenta o seu lucro sem precisar aumentar as vendas, sobra mais dinheiro. Ao contrário, muitas vezes, de muitos negócios que aumentam o faturamento e continuam não sobrando dinheiro. Entende? Por que eu comecei essa live falando sobre esse comentário que teve na caixinha, né? Falando que, como é que eu faço para aumentar o faturamento? Eu falei, gente, vocês não deveriam estar focados no faturamento. Se o seu problema hoje é aumentar o faturamento porque te falta dinheiro, então você deveria estar focado em olhar as suas finanças, a sua margem, a sua lucratividade e não o seu faturamento. Porque você vai aumentar o seu faturamento, vai continuar não sobrando dinheiro, vai continuar não tendo dinheiro para pagar as contas, tá? Maria, te ajudei? Comenta aí para mim, por favor, se eu consegui te ajudar nessa minha explicação meio, né? Foi assim, gente, meio assim, né? A gente foi fazendo, tá vendo? A gente foi fazendo aqui, foi bolando os números, né? Você viu que eu botei tudo número arredondado, porque eu não tenho nenhuma calculadora aqui. E o medo de calcular de cabeça e falar um número errado, gente? E o medo, né? Então, assim, a ideia dessas mentorias aqui, gente, é justamente isso, tá? É a gente poder pegar um problema específico de um negócio específico e aí a gente tentar resolver isso, tentar entender como que a gente pode resolver, tá? Essa é a ideia de fazer essas mentorias. E aí eu vou fazer eu vou dedicar esse momento toda segunda-feira, tá? Então toda segunda-feira, 7 horas da noite, a gente vai ter esse momento para você poder trazer a sua dúvida e o seu problema específico do seu negócio e a gente poder falar sobre ele em específico. E a gente tentar resolver o seu problema em específico aqui e a gente vai discutindo, vocês vão me falando, vai, não, mas agora eu tô com dúvida nisso, não, mas isso não resolveu o meu problema. E aí a gente vai discutindo sobre isso, tá? Até a gente chegar numa explicação, num cenário
onde você realmente entenda que isso vai ajudar aí no seu negócio, tá? Então aproveita, segunda-feira que vem, às 7 horas, eu vou estar aqui de novo para a gente poder falar sobre isso, tá bom? Para a gente poder abrir esse espaço para vocês me trazerem qual é a dificuldade de vocês no momento, tá bom? Gente, então é isso então, tá? Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, quero agradecer a Maria pela pergunta, espero que eu possa ter ajudado. E se você está assistindo essa live no gravado e tiver dúvidas sobre o que a gente falou aqui, deixa aqui nos comentários que eu respondo depois, tá? E vocês também, gente, que estão online, se surgirem dúvidas depois sobre o que a gente falou aqui, sobre como colocar isso em prática aí no negócio de vocês, deixa no comentário que depois eu respondo para vocês, tá bom? Bom, então é isso, gente. Então até segunda-feira que vem, 7 horas da noite, para a gente fazer mais uma mentoria online, tá bom? O Laços da Taina comentou: Ah, cheguei no final. Não tem problema, eu vou deixar essa live gravada no Insta e no YouTube, tá? Então é só ir lá e assistir. Assista, eu vou dizer, assista pelo YouTube, porque lá os números vão estar certinho, não vão estar virados igual tá agora no Instagram, né? E lá também a gente consegue colocar em velocidade 2, né, gente? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Melhor invenção desse YouTube foi esse tal de velocidade 2. Eu não assisto mais nada na velocidade 1. Aí, quando eu boto a velocidade 1, parece que a pessoa tá falando meio assim, né? Eu tô lá, tô na velocidade 2, a pessoa tá lá. Não, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, fazer aquilo. Aí, quando eu boto na velocidade 1, a pessoa começa assim, por que você tem... Eu acho super engraçado, eu casco de rir sozinha. Mas então é isso, tá? Então no YouTube você vai ter essas vantagens de ver a lousa virada pro certo e poder assistir em velocidade 2, tá? Então é isso, gente. Ó, fiquem com Deus, grande beijo e até segunda-feira que vem, tá bom? Até mais.